Boa noite, pessoal. O que mais é possível para hoje? Resolvi abrir essa live porque daqui a pouquinho tá começando mais um encontro do Clube das Mágicas de Milhões, né? Que é um clube que acontece semanalmente, né? Um encontro por semana, onde semana passada a gente iniciou a leitura desse livro aqui, ó. Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza. Nós ainda nem entramos no primeiro capítulo, tá? Por enquanto a gente ficou só no prefácio e já fazendo comentários, né? Porque é uma leitura comentada que a gente faz em grupo. E hoje eu vim aqui para ler para vocês a orelha desse livro, onde fala dos tópicos, né? Do que se trata essa leitura. Já fiz uma live falando sobre isso. Se tu que tá chegando aí não assistiu essa live, dá uma olhadinha no meu Instagram ou vai lá no meu YouTube, que é @maquelesmedeiros, que a gente já falou um pouquinho sobre o que se trata o livro. Mas, então, tópicos, né? Assuntos que são abordados nessa leitura. Desmistificando os 7 centros de energia do corpo e como você pode equilibrá-los para curar. Então, o que são esses? A gente tem muitos centros de energia no corpo, tá? Mas os mais conhecidos são os 7 chakras centrais, né? Começa com aqui na parte de cima da cabeça e vai até na região do períneo, né? Do assoalho pélvico. Então, nesse livro, ele vai falar um pouquinho sobre isso e vai ensinar como tu equilibrar esses chakras de uma maneira que tu funcione, que isso promova uma cura para o teu corpo. E aí, falar em chakras, é impossível falar nos chakras sem falar, né, em reiki. Então, pra ti que é reikiana, reikiano, ou pra ti que nunca fez nada, nenhum curso de reiki, mas já recebeu essa energia e achou interessante, como seria participar de um clube do livro onde tu aprende a alinhar esses chakras, né? Então, isso é um dos tópicos que vai ser abordado. O segundo tópico: como se libertar do passado, recondicionando o seu corpo a uma nova mente. E aí entra um pouquinho do meu conhecimento como facilitadora de barra de Axis, né? E de processos corporais do Axis. Quando a gente fala em barra de Axis, a gente fala em consciência. E estar consciente é estar na presença. As barras é uma técnica que te ensina a estar na presença, né? No momento que tu deita ali na maca e toca os pontos, são mais de 32 pontos na cabeça, é com o objetivo de tu largar todo o padrão. E o que é um padrão? Padrão é algo que tu copia. E de onde é que vem? Normalmente vem do teu passado. Então aqui ele vai ensinar isso, como se libertar do passado, recondicionando seu corpo a uma nova mente. Ou seja, ele vai ensinar de uma outra forma, né? Uma outra possibilidade é fazer a classe de barras, né? Onde tu, além de tu poder se auto-aplicar isso, tu pode aplicar nos teus familiares e até cobrar por isso, né? Porque tu recebe uma certificação que é reconhecida em mais de 180 países. Então, no momento que tu faz uma classe de barras que é de um dia inteiro, né? Uma das coisas que as barras nos trazem, que são muitas, é essa questão de liberar o passado e se conectar com o presente, né? A partir do presente, tu criar uma realidade diferente para ti, não uma realidade baseada no que já aconteceu. Aqui, de novo, né? Com uma leitura comentada, ele vai mexer nesse tópico e vai ensinar formas de tu fazer isso. Pelo que eu já percebi ali do pouco que eu li do livro, ele vai ensinar técnicas de meditação e outros exercícios, onde a gente vai trabalhar junto, isso em grupo, para fortalecer. Boa noite, Val, Adriana, Paula, Gi. Gi, não sei como é que tá teu nome. Aqui tá Gi Unhas. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Moradas da Zona Sul. Será que é a Zona Sul de Porto Alegre? Então é minha vizinha, né? Também sou aqui da Zona Sul de Porto Alegre. Meu espaço fica na Vila Assunção, Cariri 24. Para quem é aqui de Porto Alegre, 5, 6 minutinhos do Barra Shopping, né? Bem tranquilo de chegar aqui e me achar, hein? Terceiro tópico desse livro: como você pode criar realidade no momento presente generoso, mudando sua energia.
Pois então, ele vai ensinar tu ficar no estado de presença e a partir do teu momento presente, tu criar uma realidade. Isso se conecta demais com Access Consciousness, por isso eu trago aqui de novo, né? Não tenho como vir falar para vocês sobre nenhum assunto onde eu não traga, porque como facilitadora de barras, facelift energético dos processos corporais do Access, eu vou dizer para vocês que, né, conheci essa técnica para associar, agregar aos meus atendimentos com fisioterapia, osteopatia, e acabou que hoje eu sou uma ferramenta ambulante, né? Eu tô sempre recebendo processo, tô sempre dando classe desses processos, aplico direto nos meus clientes também. Para quem me segue sabe, tá sempre aí nos meus stories, né? Para quem é a aluna ou aluno meu, também sabe que eu tô sempre promovendo trocas aqui no espaço. E o nosso objetivo maior, e eu acho que é o maior desafio, é a gente estar, né, no presente, estar na presença, né? Por isso o nome já diz, presente. Se a gente conseguir estar na presença, se conectar com a gente, quando tu tá na presença, tu acaba aumentando a tua comunhão com o corpo, tu acaba conseguindo receber mais de cada pessoa que interage contigo. E isso é uma coisa que vai muito tá em desalinho com a realidade atual, porque o que acontece? Na maioria das vezes a gente acaba fazendo tudo no piloto automático. Então aqui ele vai ensinar a gente a ficar na presença e a partir da presença co-criar uma realidade, um futuro diferente, um futuro conforme aquilo que a gente escolhe pra gente. Ó, a Vânia dizendo que ela é da Zona Sul. Ah, então seja muito bem-vinda, Vânia. Né? Uma hora aparece aqui no espaço uma Kelly Medeiros facilita para conhecer, para tomar um cafezinho, quem sabe até fazer, né? Algum atendimento ou algum workshop de processos corporais do Axis. Vai ser muito bem-vinda. A diferença, o outro tópico, tá? Já falei então 1, 2, 3, quarto tópico. A diferença entre a criação de terceira dimensão e a criação de quinta dimensão. Pois então, né? Segundo a visão do Axis, a gente só consegue sair da segunda dimensão quando a gente sai da polaridade. O que é isso, Mac? Dando um exemplo. Quando a gente está sempre buscando fazer a coisa certa, não fazer a coisa errada, só em estar buscando isso a gente já se encontra numa dicotomia, a gente já se encontra numa polaridade. E enquanto a gente está nessa polaridade, a gente está trabalhando através do quê? De julgamento. Porque para a gente se achar certa, a gente tem que estar julgando, né, a situação, julgando as pessoas, julgando aquilo que a gente considera errado. Enquanto a gente estiver nessa polaridade de querer ser boazinha, de considerar alguém ruim, isso tudo faz com que a gente esteja ainda numa segunda dimensão. E aqui o Joe Dispenza, nesse livro, ele então vai falar um pouquinho sobre isso, vai entrar nesse tópico que é a diferença entre a criação de terceira dimensão e a criação de quinta dimensão. Então, como é isso para vocês? Como vocês se percebem hoje? Vocês se percebem já numa terceira dimensão? A gente sabe que existem muitas outras técnicas, né? Além do Access Consciousness, onde a gente fala sobre isso, né? Sobre uma realidade tridimensional. Inclusive, eu tô fazendo o estudo do livro A Dama, que é um livro do Gary Douglas, o criador do Access, onde ele fala, né, que a dama nos negócios, ela joga xadrez tridimensional. E o que seria isso, né? Um movimento aqui influencia em outros lugares. E isso serve para todo mundo, né? Falando em 3 dimensões, aqui o Joe Dispenza está nos convidando a criar a partir da quinta dimensão. Então, quais os presentes que tem nessa parte do livro para nós, né? Já estou aqui no entusiasmo para fazer essa leitura. 1, 2, 3, 4, 5. Então, qual é o quinto tópico? A ciência secreta da glândula pineal e seu papel no acesso aos reinos místicos da realidade. Então, gente, né? Quem sabe faz ao vivo, tô aqui falando com vocês. Falar sobre a pineal é falar sobre uma glândula, né, que se encontra ali na região do cérebro e que a gente sabe que, por exemplo, os gatos que têm vários cristais na glândula pineal acabam tendo uma conexão maior, né, com o espiritual
e são elementos transmutadores de energia, né? São curadores. Nós humanos, a gente tem a pineal, mas muitas vezes a gente acaba não desenvolvendo ela. Então aqui ele vai falar sobre isso, né? Sobre essa ciência secreta a respeito da glândula pineal e seu papel no acesso aos reinos místicos da realidade. O que mais é possível, hein, com essa leitura. E agora, o outro tópico, que é o seguinte: a distinção entre realidades, espaço-tempo, versus tempo e espaço. E muito mais. Esse último tópico aqui, eu vou falar para vocês que, inclusive, existe uma barra de Axis, né, que é tempo e espaço. E vou ensinar aqui uma atividade para vocês fazerem e façam na dúvida para ver o que cria, né? Tu que de repente está duvidando que isso vai funcionar, brinca com isso sem ponto de vista. Existe uma coisa quando a gente quer, por exemplo, fazer várias coisas num pequeno tempo, a gente pede para ativar o tempo e dobrar o espaço. Brinquem com isso para vocês verem como cria. Então, como que funciona? Ative-se tempo, dobre o espaço. Ative-se o tempo e dobre o espaço. Por quê? Porque pela visão do Access Consciousness, tempo é uma construção dessa realidade, ou seja, não existe tempo, né? A gente cria com referencial, mas se a gente mudar o referencial, esse tempo se perde. Papo muito louco, né? Pois então, deixo para que a gente possa descobrir junto aqui na leitura qual é o ponto de vista do Joe Dispenza a respeito disso, né? Essa realidade espaço-tempo versus tempo e espaço. E aí eu digo para vocês que a gente pode, levando em consideração o referencial tempo, e aí eu posso falar como consteladora sistêmica, quando tu faz uma constelação, tu brinca com o tempo, porque tu viaja no tempo, né? A gente sabe que através da constelação ali, o constelador ele pode direcionar ali, o campo se monta e no campo a gente relaciona o que já passou com o que está por vir. A partir do momento que tu consegue olhar para um padrão que está na tua ancestralidade, ou seja, num tempo passado, tu quebra o padrão ali na constelação e a partir disso tu abre espaço para criar um novo padrão, né? Para atualizar todo aquele sistema, todo o clã familiar. Tô falando em clã familiar, mas a gente pode fazer isso com várias coisas. Eu trabalho também com a constelação de intenção, que é o método IOPT, que é dos traumas, onde a gente vai no passado, descobre aonde o trauma se desencadeou e a partir dali a gente quebra o trauma para que tu não fique repetindo, né? Então, tô aqui trazendo um pouco do que eu conheço e tô louca também para ver como que o Joe Dispenza vai trabalhar isso, né? Essa distinção entre realidade, espaço-tempo, tempo-espaço. Chamou tua atenção essa leitura? Como seria participar do nosso grupo? Então, o Clube das Mágicas de Milhões acontece toda quinta-feira às 20 horas, né? Não entramos nem na introdução do livro, recém começamos a ler o prefácio no último encontro, na última quinta-feira. Esse clube te dá direito a outras coisas também, descontos nos meus atendimentos, desconto nos clubes de livro que acontecem na manhã, participação nas constelações gratuitamente, né, para quem tá ali no Clube das Mágicas. Chamou tua atenção, vem participar, né? Entra com certeza, assim, ó, o preço é um preço simbólico diante do valor do que a gente trabalha aqui. Seja bem-vindo, Fabrício, boa noite. E desde já, se daqui a pouco esse assunto para ti é um assunto que tu não quer olhar, essa questão de se tornar uma pessoa comum, realizando coisas extraordinárias, se isso não te interessa, e agora esse convite, deste livro é para o público feminino e masculino. Mas agora o convite que eu vou fazer é para mulheres, tá? Então, para ti, mulher. Ano que vem, 2025, nós vamos começar o Clube das Mulheres Mágicas, onde eu vou retomar a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, a leitura do Tarô das Lobas e o Oráculo da Mulher Selvagem. Então, como que funciona isso? A gente faz a leitura, a gente faz encontro onde
vai rolar dinâmicas arquetípicas, né? Com o objetivo de empoderar a mulher de quem ela é, né? Qual a potência que ela é por ter vindo para esse planeta, escolhido um corpo de mulher, onde existe um útero que é um portal, onde tudo se cria. A gente não só gera vidas, mas a gente cria, né? A partir dali, cria projetos, gesta sonhos e muitas vezes a gente não sabe como usar isso. Então, ano que vem, 2025, vai ser quando acabar a leitura deste livro, que com certeza vai até o final do ano que vem, se não até março, tá? A gente vai começar então essa outra conversa voltada para o público feminino, onde eu já fiz a leitura desse livro Mulheres que Correm com Lobos no início da pandemia, levou 3 anos para a gente completar, porque foi feito um trabalho assim com muito carinho, com muita leveza, mas ao mesmo tempo de forma profunda, com o objetivo do quê? De empoderar a mulher, de ter mais autoconhecimento, de ela ver como é que funciona o ciclo, né? O ciclo dela, olhar para o arquétipo da guerreira, que é um arquétipo iniciático, né? Psicologicamente, quando o psicológico da mulher ainda está muito imaturo. A gente fez uma caminhada de dinâmicas e com leitura por todos os arquétipos, o da sacerdotisa, o da anciã, né? Trabalhamos o casamento sagrado, né? O arquétipo da rainha, que é onde a mulher já tá mais na sua fase madura emocionalmente, e aí ela já consegue se honrar e a partir disso honrar um parceiro. Então isso tudo vai ser visto ano que vem. Por que eu tô falando disso agora? Porque já existe um grupo onde é uma lista de espera de interesse em participar. Então, não tem custo para entrar nessa lista. Se tu que está assistindo essa live agora ou vai assistir depois, se interessou, me chama, eu coloco teu nomezinho lá na lista, porque para quando a gente for começar, tu já tá sabendo, né, como que funciona. Mesma coisa, vão ser encontros semanais com outros bônus que eu sempre dou, de outros clubes de leitura, onde vai acontecer leitura, né? Uma forma de olhar essas cartas de maneira terapêutica e com muito diálogo, muita conversa, muitas consciências, muitas facilitações. Tudo buscando o quê? O autoconhecimento que empodera, né? Autoconhecimento é poder. No momento que tu se conhece, tu se torna uma pessoa que consegue receber das outras pessoas, né? Quando a gente sai do piloto automático que vai para a presença, a gente consegue escutar o outro, a gente consegue observar o que está acontecendo a partir de um espaço de mais grandeza, né? Eu, como consteladora, a gente sempre faz isso. Existe um lugar de poder dentro de qualquer sistema, seja na família, seja no trabalho, seja no relacionamento. E quando tu te conhece, tu sabe como tu funciona, tu percebe quais são tuas sombras, quais são tuas habilidades que já estão mais à mostra, tu começa a funcionar diferente. Isso te aumenta o bem-estar, aumenta a tua qualidade de vida, tu começa a ter, né, por perto pessoas que te honram também, porque tu aprende a se honrar. Esse é o convite. Então, fica aí, não quero me estender muito. Pra ti que quer entrar agora no Clube das Mágicas de Milhões, me chama, né? Estamos recém no prefácio desse livro. Com certeza é uma leitura que estamos começando agora e tem uma longa caminhada, uma jornada, né? Um processo. Como seria vir com a gente? E também, se não quiser vir com a gente, fica a dica de leitura, né? O livro do Joe Dispenza, Como se tornar sobrenatural. Pessoas comuns realizando o extraordinário. Se daqui a pouco tu não gosta de leitura, tem compromissos à noite, não tem como acompanhar, esses tópicos que ele traz aqui, tudo pode ser desenvolvido através de outras ferramentas com as quais eu trabalho. Constelação familiar, barra de Axis, processos corporais do Axis, por exemplo, ali ele fala nessa questão, né, de liberar o passado para fazer um futuro diferente. Tem um processo corporal maravilhoso, que é a eliminação, erradicação de pensamentos, sentimentos passados, tem outro que é de pensamentos e emoções passadas, né? Enfim, infinitas possibilidades, todas para quê? Para que tu melhore a tua qualidade de vida, para que tu consiga prosperar. E prosperar é estar de bem com o corpo, estar em comunhão com as pessoas ao teu redor, é poder
ir adiante, né? Ir adiante com a tua vida. E é sobre isso, né? E a partir disso se cria mais dinheiro, relacionamentos mais saudáveis, mais alegria. Enfim, o que mais é possível que a gente ainda não considerou? Qualquer coisa, qualquer aspecto que tu queira dar uma olhadinha, qualquer dúvida que tu tenha ficado sobre isso que eu falei, me chama no direct sem compromisso, né? Tô aí à disposição. Uma boa noite para todo mundo.